Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Que a paz e a boa esperança reine como chama ardente na vida e no coração de cada um de vocês. Muito prazer, para quem não me conhece, eu me chamo Tatiana Helena, sou taróloga aqui do canal Tarô Jornada de Vida. E hoje nós vamos fazer uma leitura bem interessante, que eu sei que é um tema que vocês gostam muito. Alguém busca uma consulta completa sobre a vida amorosa de vocês. Então, pode ser um amor platônico, sim. Pode ser um relacionamento casual, sim. Pode ser namoro, noivado e até mesmo casamento ou situação triangular, sim. Então, você hoje tem 3 opções aqui na nossa mesa. Essa é a nossa primeira opção, tá? Eu não sei, eu acho que é um caramujozinho do mar, né? Acho que é, não sei. Meio amareladinho com marrom, ok? A segunda opção é o branco, tá? E a terceira e última opção é esse daqui, ok? Então, ó, mais rajadinho, tá? Hoje nós não traremos solteiros, nós não traremos essas opções. Então, por isso eu trouxe 3 opções. Então, se você sentir no coração de fazer, de assistir, né, ou ouvir mais de uma opção, você ouça, porque eu sempre costumo dizer que tem algumas leituras que às vezes essa aqui é um recado para essa, às vezes essa para essa ou essa daqui. Eu não sei. Se você bater o olho, tô na dúvida, é sempre vem aquela sugestão da espiritualidade. Assista mais de uma, tá? E Tati, como que essa pessoa faz a consulta com a espiritualidade? Se essa pessoa acha, gente, a espiritualidade ela tem várias maneiras de falar com o ser humano, entendeu? Às vezes pode ser uma mãe que é espiritualista, às vezes pode ser um pai, um pastor, um padre, uma pessoa que frequenta um centro espírita, entendeu? Então vai de cada um para cada um, tá? Então sinta-se em paz, tá? Para você poder receber essa mensagem, tá? Porque é a mensagem da espiritualidade para o momento de vocês. E aquilo também pode ser o seguinte, pode ser vocês também precisando ouvir esse recado da espiritualidade. A consulta também pode ser sobre você mesmo, para você, às vezes você pede um sinal, né, da espiritualidade, e aí você pode ficar se questionando, nossa, mas não chega essa resposta, não chega esse sinal. Então a espiritualidade ela traz também, tá? Então vamos ver o que a espiritualidade tem para falar com você. Não esqueça de deixar o seu like, seu hype, tá? Se você não for inscrito no canal, convido você a se inscrever, tá? Convido vocês para fazerem parte do clube de membros. Clube de membros, vocês se inscrevem e têm direito a me fazer 4 perguntas mensalmente. Eu agora vou destacar uma única data para responder a todo mundo do clube de membros, tá? Que eu vou até anotar. Nós estamos em junho, né? Eu vou deixar sempre para a última semana, que vou começar a responder tipo terça, quarta, quinta e sexta, tá? Então vai ser esse período que eu vou responder ao clube de membros. Eu até preciso notificar isso lá no meu WhatsApp, tá? Então se inscreva, porque você tem direito a me fazer 4 perguntas. Por quê? 4 perguntas comigo no particular é R$100. No clube de membros você paga R$7,99. Ainda tem de vez em quando alguma leitura aí que eu coloco, porque o principal do clube de membros não é propriamente a leitura. O principal são as perguntas, né, que vocês me fazem. Aí eu mando para vocês, ok? Então, perguntas tem que ser objetiva, tá? Então, a forma de se inscrever é melhor. Muita gente me pergunta qual é a melhor forma de eu me inscrever. Gente, baixa o Mercado Pago, tá? É a melhor forma. Por quê? E você também pode se desinscrever a hora que você quiser, tá certo? Então, é isso.
tá, pessoal? Agradeço a todos vocês. E lembrando, gente, Tarô Jornada da Vida tá com Instagram. Inscrevam-se lá, porque eu tô publicando os rituais mais antigos, mas eu vou trazer coisas novas também para o Instagram, tá? Tipo uma leitura diária, pro seu dia, tá? É uma coisa que eu não faço aqui no canal, vou passar a fazer no Instagram. Eu preciso só organizar minha vida, porque assim, a gente pede mudança pra espiritualidade, a espiritualidade traz, né? Isso aqui é meu caderno que eu tenho que anotar tudo que eu tenho que falar pra vocês, tá? Então, assim, e é isso, tá? Inscrevam-se no Instagram. Tarô Jornada de Vida, tudo junto, tá? E no meu é Tatiana Façanha com cedilha, tá? Então, se você quiser acompanhar as minhas redes sociais, você pode acompanhar. Por quê? Eu sou um ser humano igualzinho a você. E eu costumo dizer para as pessoas que as pessoas acham assim, por ser espiritualista, ou por você ser psicóloga, a sua vida é diferente da minha. Olha, gente, eu sou ser humano igualzinho a você, entendeu? Igualzinho a vocês. Então, é uma coisa que eu sempre peço que vocês nunca esqueçam, é que eu sou um ser humano igualzinho a vocês. Então, o meu Instagram é Tatiana Façanha, com fragmentos da alma. Aí eu posto muita coisa sobre minha vida, muito sobre o que eu escrevo, entendeu? Muitas fotos de paisagem minha, se eu tô triste, se eu tô mal, que nem no dia do meu aniversário, né? Então, assim, quem tá lá viu, eu de madrugada, minha garganta começou a fechar. Eu falei, não vou passar por isso sozinha, eu vou compartilhar com vocês. E, gente, é muito bom porque acabo recebendo um afeto que é gostoso, né? O ser humano, a gente precisa disso, a gente precisa compartilhar, certo? Então, bora lá, vamos começar a nossa leitura. Bora lá, já fez a sua escolha? Vou afastar para cá a primeira e a segunda opção, vou deixar na sequência. Ui, desculpa. Vou deixar na sequência, porque senão eu mesmo acabo esquecendo qual é a sequência, tá? Então, peço licença aos guias e mentores, anjos de guarda, pai e mãe de cabeça. Lembrando que isso aqui é um canal esotérico, livre de qualquer preconceito, tá? Esquizofrenia, 2 de espadas. O que me mostra aqui? Uma indecisão, tá? Alguém precisando ir no fundo do deck, tá? Orientação, esquizofrenia, ó. E a carta dos enamorados, tá? Alguém precisando de... Literalmente, por isso que essa pessoa, ela foi aí, ó. Pedir, né? Alguém busca uma consulta completa sobre a vida amorosa, a carta dos enamorados, a carta 2 de espadas, a carta 3 de ouros, tá? E a carta dos amantes. O que a espiritualidade fala aqui? A esquizofrenia, ela trata-se de uma doença da mente, né? Então, assim, a pessoa desenvolve, para quem não sabe, a esquizofrenia na idade adulta, tá? Então, aqui me mostra uma pessoa que precisa literalmente de ajuda, tá? Então, assim, essa pessoa, ela busca orientação porque existe uma dúvida no campo dessa pessoa, no campo emocional, tá? Porque a esquizofrenia é uma doença da mente, é o 2 de espada. O 2 de espada fala sobre o quê? Sobre dúvidas. Então, ela precisa, e a carta dos amantes fala do quê? Sobre dúvidas, sobre ter que tomar decisões. Então, assim, o primeiro recado da espiritualidade que fala aqui é justamente sobre isso. Eu preciso tomar decisões. Então, aqui eu acredito que possa ser uma pessoa, possa ser o seu ser de luz ou a sua sereia de luz, precisando tomar uma decisão, tá? E a carta 3 de ouros vem falando sobre orientação. Então, assim, a orientação aqui para mim é sempre dos guias e mentores. Então, de fato, essa pessoa está se vendo à beira de um precipício sem saber, de fato, o que eu faço agora? O que eu faço, né? Porque o 2 de ouros traz isso. O 2 de espadas, perdão. Traz exatamente isso. Traz esse impasse. Então, eu vejo essa pessoa no precipício sem saber o que fazer. E, literalmente, a espiritualidade mostra aqui que essa pessoa, ela precisa realmente dessa orientação da espiritualidade para poder saber, tá? O que realmente essa pessoa quer. Aqui me mostra uma pessoa em dúvida, tá? Aqui me mostra uma situação de dúvidas.
Aqui pode ser que essa pessoa esteja afastada de você e não está sabendo lidar com a situação, ou pode ser também uma situação triangular. Essa pessoa não sabendo lidar com a situação, ou vocês também não sabendo lidar com a situação, que pode ser uma situação triangular. Se for uma pessoa que está afastada de você, essa pessoa não está sabendo lidar com esse afastamento, sabe? Ela está se sentindo à beira de um precipício e ela não sabe, pode ser uma pessoa muito orgulhosa também, tá? Porque pode ser uma pessoa que não sabe como baixar a guarda para poder chegar até você e falar para você, olha, eu errei, sabe? Então, se for uma pessoa que está afastada de você, é uma pessoa que traz uma cegueira espiritual, é uma pessoa que traz consigo uma cegueira que, olha, eu não consigo, então eu preciso de ajuda, literalmente. Eu sinto aqui uma pessoa precisando de ajuda para poder lidar com esses conflitos, né? Para poder lidar com os conflitos, né? Como eu falei, eu sou psicóloga e a esquizofrenia, ela se desenvolve na fase adulta, tá? Mas aqui eu sinto que é um reflexo também da sua infância, tá? Aqui, para mim, é o impasse, né? Quando a gente não tem uma educação na base infantil, uma base legal, a gente se torna o quê? Um adulto, muitas das vezes, disfuncional emocionalmente. Por quê? Porque não teve um lar estruturado, não teve um lar embasado no amor, né? Teve um lar onde existia muitos conflitos, tá? Pode ter havido aqui rejeição paterna, rejeição materna, abandono paterno. Então, isso pode ser uma leitura também espelhada, onde a gente também pode estar falando sobre você, tá? E a sua contraparte. Então, assim, se for vocês, vocês sabem, vocês vão sentir aí que é para vocês, entendeu? Se não for para vocês, é da outra pessoa, essa pessoa também pode estar, vocês também podem estar vivendo uma situação triangular e essa pessoa não sabe que decisão tomar. O que eu faço agora, né? O que eu posso fazer agora para poder melhorar essa situação? O que eu posso fazer? Que decisão eu tomo, tá? Porque é um impasse, sabe? E o 3 de ouros fala sobre o trabalho em equipe, né? E aí vem como um anjo, trazendo o quê? Trazendo orientação. Então, por isso que essa pessoa aqui é literalmente uma confirmação de que essa pessoa está procurando ajuda espiritual para sair dessa cegueira, né? Na qual ela se encontra nesse momento, na qual encontra-se nesse impasse e nessa dificuldade, né? Vamos lá. Qual a situação de vocês nesse momento agora? Vamos lá. O que a espiritualidade ela tem para trazer aqui pra gente? Peço licença aos guias e mentores, anjos de guarda, pai, mãe de cabeça e a toda egrégora de luz que se faz presente. Lembrando que isso aqui é o oráculo dos Delfos. Eu tenho que ter muito cuidado com as cartas que vão cair, mas tem um negocinho aqui. Se precisar eu tapo. Vamos lá, quero 2 cartas. A modéstia. A carta da modéstia. E a carta da inveja. Nossa! Qual a situação atual de vocês nesse momento? Preciso clarificar essa carta aqui da modéstia e da inveja. Oi. Inocente. Aqui. Já não preciso mais clarificar porque a espiritualidade já mostrou. Bom, se vocês estão afastados por situações de conflitos, a espiritualidade ela mostra aqui uma coisa, olha só. A modéstia, a inveja e a inocência junto me mostra você muito inocente diante de uma situação. Fala para mim sobre você estar muito inocente diante de uma situação. Por quê? Porque, assim, você tá no centro de tudo, sabe? Você é o centro aqui. Só que você tá sendo inocente diante de uma falsa modéstia. Sabe? É aquilo que eu sempre falo. Eu prefiro um arrogante declarado do que um falso humilde, entendeu? Então, aqui é isso que eu sinto com a carta da modéstia e da inveja. Eu prefiro um arrogante declarado do que eu fingir que eu sou uma coisa que eu não sou. Então, eu vejo você muito inocente
Aqui os guardiões, eles falam muito sobre essa situação. Você pode assim, ai, Tati, mas eu não sou inocente. Mas a espiritualidade está me mostrando que você está inocente diante de alguma situação, sim. Você está inocente diante de alguma situação. E esse é o principal, a situação de vocês é isso. Porque, às vezes, começa a haver muitos conflitos no relacionamento justamente pelo manifestar do olhar do outro, tá? O manifestar do olhar do outro. Aquela pessoa que está ao seu lado, tá? E muitas das vezes tá ali, tá falando que gosta de você, que é sua amiga, que é seu amigo, mas ó, tá querendo dar uma puxada de tapete bonita em você, entendeu? Isso acontece muito. As pessoas quererem dar essa puxada de tapete, sabe? Então aqui eu vou deixar as cartas para cá para a gente poder ganhar espaço aqui no nosso campo visual, para que vocês possam ver as outras cartas, tá? Então aqui eu vejo muito isso. Então o principal recado da espiritualidade de vocês, para vocês e para essa pessoa é o seguinte, olha, aqui o relacionamento de vocês é alvo de muita inveja. Ou se você vive uma situação triangular, é feito assim. Eu tô sentindo uma manipulação energética, entendeu? E você pode estar inocente no meio disso tudo, tá? E se você não tá numa situação triangular e você tá afastado dessa pessoa, porque essa pessoa ela tá com seus próprios conflitos e pegou e se afastou e agora tá indeciso, indecisa do que deve fazer ou não, tem influência de uma pessoa, tá? De uma pessoa que finge gostar de você, tá? E acaba influenciando a vida afetiva de vocês, tá? Pode ser um homem? Pode. Pode ser uma mulher? Pode. Entendeu? Então, assim, uma pessoa que ela quer ser discreta, é uma pessoa que quer ser discreta. Você vê aqui, ó, é uma pessoa muito discreta, mas a carta da inveja tá ali, tá bem claro, entendeu? Então, a espiritualidade, ela nunca nos deixa enganado. Então, essa pessoa, ou vocês que estão aqui, essa pessoa, ela tá começando a desconfiar. E ela sabe quem é essa pessoa, né? Porque, assim, se for vocês também sabem quem é essa pessoa. E se for a contraparte, também sabe. Vamos lá ver agora com o tarô. Vamos entender agora a situação de vocês dois? Vamos entender aqui melhor a situação de vocês dois. Vamos lá compreender melhor a situação de vocês. Peço licença aos guias e mentores, anjos de guarda, pai, mãe de cabeça, toda egrégora de luz que se faz presente aqui. Qual é a situação? Qual é a situação que envolve os dois? Qual é a situação que envolve essas duas pessoas? Qual é a situação? Teremos letras e signos também, ok? Vamos lá. Opa, quero 8 cartas. Aqui 3 de ouros novamente, 3 de espadas. Olha, pessoal, como eu tenho dito, repetido muito isso aqui no canal, tem sempre caído, assim, 3, 3 na sequência. 7, 7, aqui, ó, 6 de paus. Pajem de espadas. 5 de ouros, 8 de ouros. Cinco de ouro, 5 de ouros, 8 de ouros. Nossa, 8 de paus. Aqui vocês têm a ajuda dos delfins, dos guardiões, né? Aí, protetores, 8 de paus. A última carta, cavaleiro de espadas.
Deixa eu compreender essa situação. Fundo do deck, Pajem. Essa pessoa, ela pode ser uma pessoa imatura e também pode ser uma pessoa também um tanto orgulhosa ou talvez egocêntrica. Bom, eu vou precisar realmente parar e observar isso aqui, porque deu um bug aqui na minha cabeça. Porque eu tenho 3 de ouros. Aí eu tenho 3 de espadas. Eu tenho 6 de paus. Depois de um 3 de espadas... Nossa! O pajem de espadas... Com 5 de ouros, essa pessoa ela carrega um arrependimento muito grande. E aí, ó, 8-8, vocês podem ver aí na espiritualidade 3-3 e 8-8, tá, pessoal? Ou vocês pegam a sequência de 3-3 e pegam a sequência de 8-8, tá? Deixa eu botar pra cá pra vocês poderem ver direitinho aqui essa situação. Eu vou falando, explicando pra vocês. Então, pessoal, como eu tava falando, né, aqui eu preciso dar uma pausa para poder entender direitinho, para não trazer uma informação incorreta. O que acontece aqui? Eu sinto, ou vocês, literalmente, vocês estão afastados, justamente pela carta 8 de paus, onde essa pessoa ela vai se movimentar para poder voltar para tua vida, te reconquistar, tá? Isso é fato, tá? O que acontece aqui? A gente começa aqui com 3 de ouros, né? Então, aonde vocês tinham uma relação, ou iniciou uma relação com confiança, tá? Com muita admiração, né? Porque o 3 de ouros fala sobre trabalho em equipe. Então, trazendo essa condição para vocês. Então, trazendo essa colaboração entre vocês, tá? Então, existia aquela admiração que também poderia ser uma admiração mútua, né? E vocês começaram a construir algo junto, tá? Então, vocês tinham um certo valor entre vocês, tá? Porém, logo em seguida, a gente tem o quê? Tem o 3 de espadas, gente. 3 de espadas traz dor, traz o quê? Traz a desilusão, tá? Então, aqui dentro dessa carta, o que a gente vê aqui nessa carta? Preste bem atenção, né? Um homem, tá? E uma mulher cravando uma espada em alguém, tá? Alguém que tá vulnerável. E isso mostra o quê? Que houve mostra o quê? Mostra que houve uma quebra. Uma quebra de quê? Uma quebra de confiança. Uma quebra profunda. Um relacionamento. Dentro do relacionamento de vocês. Uma ferida emocional, tá? Causada justamente pelo desequilíbrio, tá? Aqui, tá? Desequilíbrio, tá? O desequilíbrio que a gente trouxe aqui da esquizofrenia, tá? Então, isso me mostra muito isso. Então, é aquilo que a gente fala, né? A sequência das cartas. Então, aqui começa tudo muito bem, tudo nas mil maravilhas, vocês muito bem. Só que aí, mesmo depois dessa situação ter ocorrido, desse desapontamento, que eu não sei se aqui foi um afastamento por conta desse, porque aqui eu sinto essa pessoa bem egocêntrica, tá? Por conta dessa carta do 6 de paus, perdão, tá do lado da carta 3 de espadas e o pajem, tá? Então, o que a gente vê aqui dentro dessa carta? A gente vê aqui essa pessoa literalmente triunfante, ali mostrando para todo mundo que conquistou ali, ó, o carneiro, as pessoas, os aldeões ali, ó, vibrando, legal, conseguiu, trouxe pra gente. Mas essa figura tá o quê? Tá representando alguém que, após causar a dor aqui, ainda busca o quê? Reconhecimento, né? Querendo manter o quê? Uma imagem de vencedor, mesmo tendo ferido o outro, mesmo tendo te ferido, tá? E aí, o que acontece? É uma energia de uma pessoa egoísta, egocêntrica, uma pessoa imatura, tá? E aqui a figura do pajem, principalmente por ser o pajem de espadas, ela me reforça justamente essa figura dessa pessoa sendo muito imatura, tá? Uma imaturidade emocional. É uma pessoa que tem uma imaturidade emocional muito grande no relacionamento de vocês, tá? Só que, ó, aí o que acontece agora aqui? Aqui é o que aconteceu na vida de vocês. É o que a espiritualidade ela me mostra, tá? Independente de vocês estarem numa situação triangular ou vocês afastados, com certeza vocês estão, tá? E o que bate aqui, ó? 5 de ouros.
olha, essa pessoa hoje, ela amadureceu. E aí, o que ela vem trazendo agora? O arrependimento, tá? Por quê? Porque agora essa pessoa tá do lado de fora. Então, essa pessoa, ela consegue enxergar o que ela não enxergava antes. Ela começa a enxergar o que a casa representa a pessoa também, tá? Hoje ela tá do lado de fora se enxergando. E olha, é à noite, tá? Essa pessoa, ela começa a enxergar o que antes ela não enxergava. Hoje ela consegue enxergar o que antes para ela era muito confortável, esse ser egocêntrico, ser egocêntrica, ser um tanto narcisista aqui para mim. Essa pessoa, ela começa a enxergar o quê? Ela começa, não narcisista daqueles narcisistas brabo, né? Todo mundo tem um pouco de narcisismo, né? Então, é aquilo. Todo mundo tem uma dosezinha de narcisismo. Não adianta dizer pra mim que não tem. Então, essa pessoa, ela começa a quê? Ter a solidão, a falta da conexão aqui do Três de Ouros, entendeu? Essa pessoa sentindo, essa pessoa precisando. Então, o que a espiritualidade ou a espiritualista fala, né? Hoje você consegue se enxergar, você consegue enxergar a solidão, você consegue enxergar o quê? A falta da conexão, o arrependimento. E essa é o quê? A consequência daquilo que foi feito antes, da forma como você lidava antes com toda a situação. E hoje você está no impasse porque você está nas dúvidas, você construiu essa dúvida, esse castelo aí de dúvidas. Por quê? Por qual motivo, né? Então aqui a gente entende o relacionamento de vocês, né? Por isso que aqui é uma consulta completa, entendendo o relacionamento de vocês, entendendo por que essa pessoa hoje carrega tantas dúvidas, tantas ilusões, por que essa pessoa tá com o psique atingido, né? Por que busca orientação de guias e mentores. Tem uma pessoa aí intrometida, né? A falsa modéstia, né? A inveja e vocês inocentes em toda essa situação, tá? Então, o que acontece? Essa pessoa hoje, ela quer o quê? Reconstruir. E para poder reconstruir essa pessoa, para poder reconstruir o elo que existia entre vocês, essa pessoa ela vai precisar o quê? Ela vai precisar se esforçar muito, vai precisar se dedicar muito, tá? Vai precisar se dedicar muito. Porque já não se trata só de desejo, mas também de compromisso. Para poder ter o quê? Para poder ter um progresso. Se eu não tenho compromisso, eu não vou ter progresso. Eu só tenho progresso se eu tiver compromisso, certo? E aqui, olha, a gente vê a carta do 8 de paus, né? Então, assim, aqui, essa pessoa, ela tá querendo o quê? Uma movimentação muito rápida. O 8 de paus fala justamente sobre isso. Então, você vê que tá todo vapor aqui, ó, o barquinho, ó, com os paus tudo aqui, tudo aceso. A gente costuma chamar no outro tarô de flecha dos cupidos. Aqui você vê que tem a ajuda dos delfins, né? Então, aqui essa pessoa, ela quer um movimento rápido, né? Quase que como uma corrida contra o tempo, tá? Porque essa pessoa, ela deseja agir e tomar decisões. Ela quer agir, ela quer tomar logo uma decisão. Para quê? Para poder estar perto de vocês. Talvez para poder te pedir perdão. Talvez para poder reconsiderar tudo aquilo que um dia fez para você de mal. Porque ela sabe que ela feriu os teus sentimentos. Essa pessoa que tá deitada aqui é você mesmo, tá? Essa pessoa, ela feriu os seus sentimentos. Ela feriu, literalmente, tá? Então, essa pessoa aqui, ela tá muito determinada a trazer o quê? Trazer a verdade, trazer à tona, tá? Essa pessoa, ela literalmente, ela quer vir com força total, tá? Com palavras, ela quer esclarecer, ela quer justificar, ela quer lutar pelo que ela literalmente, pelo que ela perdeu. E o que ela perdeu? Ela perdeu a tua confiança. Porque no momento egocêntrico, no momento narcisista, no momento que essa pessoa só olhava para o próprio umbigo, essa pessoa só olhava para o próprio umbigo ali. Ela não olhava para você. Ela não tinha um olhar para você. Ela só olhava para ela mesma. E agora ela está olhando pelo lado de fora. Então, olhar pelo lado de fora é muito bom porque essa pessoa ela começa a entender quem ela é. Ela amadureceu, essa pessoa amadureceu, tá? Eu não sei, aqui pode ser questão de
de 1 ano, 2 anos, 3 anos de afastamento para algumas pessoas, ou até mais para outras, tá? Mas essa pessoa, ela trouxe aí consigo um amadurecimento, tá? Então, o que acontece aqui? Essa pessoa, ela quebrou a sua confiança, ela trouxe dor para você, ela tá arrependida, tá? Essa pessoa, ela precisa se mover para poder mostrar para você que agora ela tem valor e que ela vai trabalhar arduamente. Ela vai também, ela tá indo atrás também de buscar uma validação, tá? Ela vai também vai vir buscar vocês para poder validar os sentimentos. Ela quer validar os sentimentos que ela tem por você. E ela quer provar tudo isso para você. Ela quer mostrar para você que ela não é mais uma pessoa egocêntrica, que ela não é mais uma pessoa imatura, tá? Mas que percebeu que era uma pessoa vazia e que se arrependeu e tá deixando tudo para trás para poder recomeçar de novo, porque essa pessoa, ela tá sentindo o efeito das próprias ações, tá? E essa vontade dessa pessoa, ela pode ser genuína sim, tá? De consertar tudo aquilo que ela estragou. Por quê? Porque essa pessoa, ela vem trazendo hoje o que? A verdade. Ela vem pedindo perdão. Agora, se você vai aceitar ou não, aí é com vocês, tá? Mas essa pessoa, ela hoje, ela tem essa certeza de que o que ela quer hoje para você é mostrar para você de que ela errou, sabe? De que ela realmente, vocês começaram aqui numa situação muito legal, de autoconfiança, decepção, mas mesmo te decepcionando, eu quero continuar tendo a razão. Por quê? Porque eu sou um menino, eu sou imaturo, eu sou o dono da razão. E agora que eu olho do lado de fora, eu consigo enxergar as coisas com clareza. Por quê? Porque essa pessoa, ela amadureceu e ela vai lutar para poder ficar com vocês, certo? Então, aqui é o que o tarô traz pra gente. Gente, gostei, amei essa leitura. É por isso que eu falo, às vezes eu preciso dar uma pausa para poder dar uma olhada e compreender a narrativa do que a espiritualidade, ela realmente quer passar para vocês. E do que essa pessoa também, ela pode estar ouvindo dessa pessoa que é uma pessoa espiritualista, tá? Essa pessoa pode ser uma mãe, pode falar, olha, você era muito imaturo, você era muito inconsequente, tá? E também tem aquela questão aqui dessa pessoa, você ouviu demais, sabe? Você ouviu demais pessoas erradas, você não deveria, eu te avisei. Mãe tem muito disso, né? Mãe tem muito disso, fala, eu te avisei, eu te falei que não era pra você fazer assim, não era pra você ir por esse caminho, eu falei pra você que essas amizades não era pra você. Gente, não tem melhor coisa do que ouvir a própria mãe, tá? É uma coisa que eu falo. Ah, Tati, mas você já não falou várias vezes que sua mãe é narcisista? Minha mãe é. Não deixou de ser não, mas eu amo minha mãe. E aí? A gente aprende, né? Então vamos lá. O que a gente traz aqui? Pro recado final da espiritualidade, para um futuro próximo entre vocês. Gente, ó, outro deck que eu quero de presente. Eu quero saber quem vai me dar esse deck de presente aqui, ó. Tá? Telemann, Lenormand. Olha como é que ele tá velho. E eu amo ele. Na hora que eu fui pegar ali, que eu fiquei dando pros baralhos, eu fiquei pensando, qual que eu vou pegar? Qual que eu vou pegar? Então aqui, resumindo, gente, eu quero esse aqui de presente, tá? Não é mais meu aniversário não, mas eu quero presente. Quero continuar ganhando presente, gente. É um padrão meu de cura, tá? Vamos lá. Aqui, de fato, essa pessoa, ela tá com a guarda baixa agora, porque essa pessoa, ela amadureceu, ela mudou, tá? Vamos lá ver um desfecho para um futuro próximo. Aqui com o baralho. Optcha! Salve, meu povo cigano! Eu hoje não trouxe uma palavra de ativação para vocês. Vou trazer. Deixa eu pegar aqui meu livrinho de ativação para vocês. Vocês que estão aí, tá gostando da leitura? Dá o like, curte, comenta, compartilha, tá? Vamos lá, deixa eu ver o que a espiritualidade traz para você. Afirmação: meu lar é um refúgio de paz, amor e harmonia. Coloca aí nos comentários. Meu lar é um refúgio de amor. Meu lar é um refúgio de paz e harmonia. Coloca aí nos comentários a afirmação de vocês. O meu lar é um refúgio
de paz e harmonia. Meu lar é um refúgio de paz e harmonia. Vamos ver o que a espiritualidade tem para trazer aqui para vocês. Opa! Já caiu carta pra caramba aqui. Vamos lá, vamos ver aqui. Primeiro foi o jardim. Pois é. Como já dizia, Chaves, né? Era Chaves. Pois é. Chaves era Chapolin Colorado, não lembro. Faz tanto de essa pessoa realmente amadureceu. Aqui vocês estão afastados, sem sombra de dúvidas. Confirma mais ainda aqui para mim, tá? Por isso a indecisão, por isso a dificuldade de tomar a decisão, tá? Vocês estão afastados. Confirma aqui para mim esse afastamento de vocês, tá? Bom, aqui o que a espiritualidade ela me mostra, ó. E a cruz no fundo do deck. A cruz, os caminhos. A cruz, os caminhos, a lua. Conexão de alma, tá, pessoal? Conexão de alma. Para algumas pessoas, é o despertar da chama, de chama gêmea, tá? Eu tô hesitando muito em falar sobre chama, porque, assim, tudo que eu acreditava de chama gêmea foi desmistificado. E tá bem complicado falar de chama agora. Eu prefiro falar de alma gêmea, tá? Então, aqui vocês são uma conexão, sim, de alma. Vou falar assim. Se vocês quiserem entender como chama, vocês entendam, tá? Se quiser entender como alma gêmea, vocês entendam. O caminho de vocês estão cruzados, sim, tá? Vocês fizeram um acordo de se encontrar, principalmente por conta da carta da cruz. Aqui, né? Só que aquilo, não é porque alma gêmea ou chama gêmea que a gente não vai deixar de cumprir o que a gente prometeu, o que a gente fez de acordo espiritual, tá? Essa pessoa, ela vai te procurar, tá? Aqui, justamente, essa pessoa, ela procura a espiritualidade justamente para poder saber como lidar, tá? Para como saber o que eu falo, sabe? Porque, assim, você tem uma visão dessa pessoa. Você tem uma visão dessa pessoa o quê? Essa pessoa, ela sendo muito cortante, uma pessoa muito arrogante, uma pessoa muito egocêntrica. Então, você tem já essa visão dessa pessoa, tá? Que essa pessoa muitas das vezes não sabe falar, não sabe se comunicar. E essa pessoa, ela foi buscar o auxílio espiritual para justamente, aqui eu sinto, ou aquilo, a leitura pode ser espelhada, tá? A carta do jardim aqui, falando sobre o encontro entre vocês, a carta do urso me mostrando a força que essa pessoa tem, justamente com a carta da foice. Então, essa pessoa, muitas das vezes, quando ela ia falar, ela não pensava no que ela ia... Olha só, é o valete de ouros, né? Com 10 de paus aqui. Então, essa pessoa, ela não pensava muito no peso das palavras, sabe? É aquilo, 2 pesos, 2 medidas. Eu falo o que eu quero. E, de fato, a leitura toda falando sobre essa pessoa ser muito egocêntrica, muito grosseira, tá? Só que essa pessoa, ela quer iniciar o quê? Uma nova jornada contigo. Só que ela quer chegar pra ti de quê? De guarda baixa. Por quê? Por conta da carta dos lírios aqui. Ela quer mostrar para você que ela cresceu, que ela amadureceu, que o tronco engrossou, né? A árvore, ela já não é mais uma árvore nova. E aí ela quer mostrar para você aqui, ó, que ela não é mais a mesma pessoa, né? É o que saiu aqui no tarô mitológico, tá? E que você não precisa ficar ressabiada, que você não precisa ter medo. E essa pessoa, ela vai fazer de tudo para poder reconquistar você. É o desfecho final aqui da espiritualidade para vocês, tá? Essa pessoa fazendo de tudo. Ah, pode ter sido uma pessoa que eu fiquei? Pode, gente. Pode ser um amor platônico? Sim. Entendeu? Pode ser algo que começou a ser construído, mas logo houve uma traição ali. A traição nem sempre é no quesito sexual. Sempre falo isso. Por que eu falo isso aqui? Porque aqui, ó, vocês começaram algo que antes existia uma admiração, né? Vocês se admiravam, era algo recíproco, vocês estavam ali em equipe, vocês estavam ali juntos, e depois, ó, o 3 de espadas. E aqui, por mais que essa pessoa tenha uma barba, que seja um homem, eu sinto que são vocês mesmos aqui, sabe?
vocês mesmo nessa banheira aqui, sendo traída. E com o 6 de paus aqui, né? Essa pessoa querendo continuar sendo aplaudido, mesmo depois de ter feito, mesmo depois de ter errado com você. E hoje essa pessoa, ela quer o quê? Ela tá olhando de fora toda essa situação, ela olha de fora toda essa situação e agora ela vê que ela realmente ela precisava mudar. E é o que aqui essa pessoa ela vem agora, olha, agora eu não sou mais aquela pessoa, eu não sou a pessoa que você conheceu. Aqui pode ter situação de 1 ano, 2 anos, é o que eu já falei, eu tô sentindo até 5 anos aqui para algumas, para outras pessoas pode ter mais? Pode, mas eu tô sentindo muito isso, tá enfatizando muito, 2 anos, 1 ano, 5 anos, tá muito isso, tá demais, entendeu? Então, aqui, o resumo aqui para vocês é isso, essa pessoa, ela quer conversar com vocês, mas eu sinto que aqui... vocês ainda, para algumas vocês estão, para alguns de vocês trazem a dúvida. Olha o 6 de paus aqui novamente, né? 6 de paus aqui, ó. Vocês trazem a dúvida se isso vai ser uma vitória ou se isso vai ser uma derrota, né? Se esse ser de luz vai ser um ser de cruz, né? Ou se essa sereia vai ser uma sereia de cruz também. Será que isso vai ser uma cruz na minha vida? Será que vale a pena? Uma questão que vocês vão, que a espiritualidade fala para um desfecho próximo aqui é justamente isso. Será que isso vai valer a pena? Será que vai valer a pena a gente seguir aqui? Entendeu? Então tem muito isso aqui para vocês, tá? Então deixa eu tirar essas cartas para a gente poder tirar as letras e os signos. Tô deixando as cartas aqui do lado, para eu não perder o fio da meada, né? Porque eu sendo eu. Vamos lá. Tá gostando da leitura? Colocou a afirmação aí nos comentários para mim? Meu lar é o meu refúgio de paz, o amor e a harmonia. A primeira leitura, gente, 41 minutos. Não dá, eu falo pra caramba. Eu falo pra vocês que eu falo. Ligou a vitrola, começa. Ligou a vitrola, começa. Mas vamos lá. Vou tentar ser breve nas outras. 2, 4, 6, 8, 10. Mas é porque eu não gosto de trazer, não consigo, gente, sabe? Fazer uma leitura assim correndo, eu queria. Mas eu não consigo. Não consigo. Literalmente. Queria, mas não consigo. Ontem quase ninguém assistiu a leitura, né? Porque subiu, era 15 para meia-noite, né? Mas vocês precisam ativar o sininho para todas as notificações, porque se você não assistir no dia, assiste no dia seguinte, gente. Não deixa de dar like, não deixa de assistir as leituras, tá? Porque é importante para o canal, tá? Porque quanto mais visualização tem, mais entrega tem para outras pessoas. Mas é aquilo também que eu sempre falo, né? A leitura ela tem destino certo, né? Se chegou para você, é porque tem que chegar. Se não chegar também, não tem que chegar. Mas vocês que se inscrevem, eu sempre peço, ative o sininho. Letra O, aqui, W, T, Z, T, Q, Z, V, S, A, D e C, tá? Vamos lá, vamos tirar os signos aqui. Quais são os signos? Primeira leitura ainda, gente. Deixa aí as iniciais de vocês para as orações, tá? Não esqueçam de deixar para o ritual do amor, que é o casal cigano, para o ritual das 7 linhas. Não esqueçam de deixar, ok? Vamos lá. Nós temos 2 energias aqui de fogo, signo de Áries, signo de Sagitário. Nós temos 2 energias de terra, signo de Virgem e signo de Capricórnio, tá? Signo de Virgem, signo de Capricórnio, signo de água com Escorpião e signo de Aquário. Então pode ser solar, lunar, ascendente, Vênus ou Marte de vocês ou da contraparte de vocês, tá? Lembrando, alguém busca uma orientação ou uma consulta completa sobre a vida amorosa de vocês. Então, gente, mais completo do que isso, né? Tá bem babadeiro isso daqui. Agora nós vamos para a segunda opção. Gostou? Dá o like e dá o hype. Dá o like e dá o hype para ajudar o canal, tá? Bora para a segunda opção.
Bora lá, você que escolheu a segunda opção. O coisinha, eu ia falar pedrinha, né? A pedrinha branca. Alguém busca consulta da espiritualidade, no caso, uma consulta completa sobre a vida amorosa de vocês, tá? Então vamos ver qual é o primeiro recado da espiritualidade, mostrando aqui pra gente. O que a espiritualidade já começa falando, né? O que a própria espiritualista, né? Começa falando aqui sobre a situação, o que começa a ser revelado aqui. Olha, acho que aqui saíram 2 cartas. Não, 4 de ouros. Avarento. Carta da avareza. Junto com o espírito brincalhão. 4 de ouros, avarento, espírito orientação. Essa carta caiu na outra, na primeira leitura. Vou embaralhar pra gente ver o fim do deck, porque não vou pegar essa carta aqui, não. Bom, o que a espiritualidade fala aqui sobre a vida amorosa de vocês? Bom, se vocês estão juntos aqui, ou tá numa situação muito enrolada, eu vejo que essa pessoa, ela é muito apegada. Gente, para. A carta dos enamorados. Eu embaralhei. Tem gente aqui que veio pra segunda. Ouve aqui a segunda, mas depois ouve a primeira, tá? Porque tem a ver. É o que eu falo. Saiu a primeira carta da orientação, agora é a carta dos enamorados e eu tô embaralhando, ó. Vamos ver agora. Ó, e a carta dos enamorados continua aqui, vamos lá. Ó, é isso que eu falo. Cara, quando a espiritualidade tem que falar, ó. Vamos lá. Totalidade. Ficou no fundo do nosso deck. Eu vejo uma pessoa avarenta com seus próprios sentimentos, tá? Apesar da gente falar sobre o naipe de ouros, a gente tá falando sobre uma pessoa avarenta. Uma pessoa que você quer se jogar, você quer mergulhar, você quer um relacionamento mais comprometido, você quer se comprometer mais num relacionamento, tá? Só que essa pessoa, ela não... Ó, a carta do sol no fundo do deck, tá vendo? Essa pessoa, ela não tem essa clareza. É uma pessoa que, ela leva a vida muito na brincadeira, sabe? A pajem, outro pajem, né? Vindo aqui, né? Então, assim, é uma pessoa avarenta com seus próprios sentimentos, de não querer compartilhar, de não querer se jogar, sabe? Eu vejo que vocês querem algo mais sério, mais assertivo, e essa pessoa, muitas das vezes, quando você chama essa pessoa para poder conversar, essa pessoa, ela tenta desviar o assunto numa brincadeira, ou desviar o assunto diante de vocês, tá? Enquanto vocês querem o quê? Vocês querem, literalmente, assim, confiar e se jogar. Eu vejo vocês querendo se jogar, tá? Apesar do 5 de paus não falar sobre isso, falar sobre conflitos, mas os conflitos estão justamente nisso, de você querer a totalidade, de você querer se jogar para esse relacionamento. Essa pessoa vem no espírito brincalhão, que é o pajem, né? Por quê? Porque é uma pessoa que é uma pessoa avarenta. E essa pessoa, ela tá ouvindo tudo isso. Sabe por que essa situação entre vocês não tá dando certo? Ó, porque você, carrega uma avareza de sentimentos. Você guarda os seus sentimentos. Pode ser um padrão da sua infância? Pode. Por quê? Porque você pode ter crescido, como eu falei na primeira leitura, eu vou voltar e repetir aqui. Você pode ter crescido num lar destrutivo? Sim, pode. Essa pessoa pode ter crescido num lar destrutivo, onde ela não sabe o que é compartilhar o amor. E quando a pessoa não sabe o que é compartilhar o amor, a pessoa não vai compartilhar. Vai ter avareza de sentimento, vai ter ali um sentimento que vai ficar ali, só pra ela, sabe? Porque eu quero ficar com você, eu gosto de estar com você, só que eu não quero mergulhar nesse relacionamento, enquanto vocês querem se lançar, se jogar, tá? E essa pessoa, ela ouve isso, tá? Procurou espiritualista pra quê, gente? Pra ouvir a verdade, né? Aqui, pelo menos comigo, é assim, né? Pelo menos comigo é assim, vai fazer uma consulta comigo, você vai ouvir a verdade. Não adianta, eu não passo pano,
Eu falo, eu tenho que falar. E aqui, mesmo sendo uma leitura coletiva, a gente também tem que falar, porque é responsabilidade nossa como espiritualista passar a verdade que os guias e mentores estão trazendo para vocês. Por quê? Porque se você está vindo aqui no canal para assistir uma leitura, mesmo coletiva, vocês também precisam saber da verdade. Essa pessoa é uma pessoa avarenta. Enquanto você está querendo se jogar no relacionamento, mergulhar de cabeça, essa pessoa está sendo avarenta com os sentimentos, não está querendo compartilhar com você um sentimento verdadeiro. E aí, o que acontece, né? A situação de vocês fica uma situação confusa, porque essa pessoa quer ficar com você. Aqui o que a espiritualidade fala pra mim é isso. Essa pessoa querendo ficar com você, tá? Essa pessoa, ela tem o aquário aqui, ó. A carta do aquário aqui. Ai, gente, preciso tapar. Aqui, ó, a mulher, aqui, ó. A copa, aqui ó, cheia de copas. A copa dela, tá vendo? Cheia de água. E essa pessoa jogando os sentimentos ali, ó. Jogando tudo fora. A carta do aquário, pra mim, fala justamente sobre isso. Eu gosto desse deck porque eu posso falar o que eu sinto, não propriamente o que a carta quer representar. Então, assim, ela jogando, essa pessoa jogando o sentimento dela fora, sabe? Aí é uma hora que essa pessoa começa agora, ó, a bem-aventurança, você querendo aí, ó, ser bem-aventurada dentro de um relacionamento, e a felicidade, você querendo ser feliz dentro desse relacionamento, você querendo, eu vejo que vocês estão querendo ser felizes dentro desse relacionamento, só que essa pessoa esconde de você, pode estar escondendo de você, pode ser uma pessoa bem dissimulada, tá? Aqui pode ser uma pessoa muito dissimulada. Por quê? Porque essa pessoa, ela esconde a verdadeira essência. Enquanto vocês estão aí, essa pessoa, ela esconde a verdadeira essência dela. Ela tá escondendo. Ela pode até mostrar para você uma parte dela que você não conhece, ok? Por quê? Porque você pode não entender que essa pessoa é uma pessoa avarenta. Você pode até não perceber. Pode achar que essa pessoa gosta muito de brincar. E aí, quando você leva para um assunto mais sério, essa pessoa, ela vai lá e desvia, tá? E aí, o que a espiritualidade fala também para essa pessoa, né? Você desvia os assuntos que são sérios. Você desvia, você, em vez de encher a sua copa, em vez de manter a sua copa cheia, você está jogando fora. Em vez de você trazer a felicidade, trazer a bem-aventurança, você não está trazendo, né? Porque aqui é a Mãe Maria, né? Com Cristo ali, né? Então, essa carta é representada pela Mãe Maria. Então, tem muita gente aqui que tem a conexão com a Mãe Maria e tá pedindo também um direcionamento da espiritualidade. Será que eu tô me enganando nesse relacionamento? Porque a leitura, ela pode ser, a consulta pode ser lá, mas também pode ser aqui pra você, entendeu? Porque essa pessoa pode estar ouvindo, ou pode ser vocês que precisam ouvir também sobre essa situação, tá? E aí, pode ter devotos aqui de Mãe Maria. E aí, Mãe Maria fala pra você, você está buscando a bem-aventurança e alguém que está jogando o cálice fora, em quem está jogando a água fora, em quem está jogando a jarra fora, em quem não quer um compromisso com você, entendeu? Em quem não quer um compromisso contigo. E aí, como é que fica? Aí, ó, é aquilo. É nadar contra a correnteza. Você está nadando contra a correnteza. Você vai nadar e vai acabar morrendo na praia. Mas será que é isso mesmo? Será que isso não é só um processo kármico? Será que tem alguma coisa que a espiritualidade pode fazer para poder transformar essa pessoa? Por quê? Porque eu tenho sentimento por essa pessoa. E aí, né? Aqui a gente está falando da pessoa. E está falando de você também. Aqui eu vejo vocês acreditando. Por quê? Porque essa pessoa, ela traz momentos de felicidade para você. E você gosta de estar ao lado dessa pessoa. Você gosta. Mas só que você não enxerga. Às vezes você não enxerga essa avareza de sentimento dessa pessoa. Às vezes você não enxerga a avareza de sentimentos dessa pessoa. Às vezes você não enxerga essa avareza. Acontece. Acontece nas melhores famílias. Acontece nos melhores. Acontece, é normal. Acontece. Mas eu vejo que essa pessoa, ela traz momentos de felicidade para vocês. Alguns momentos vocês são felizes. Por quê? Porque essa pessoa, ela consegue trazer isso.
Ela consegue, mesmo se ela é avarenta, ela joga o sentimento dela fora. Enfim, vamos lá agora com o tarô mitológico. O louco, ó, tô dizendo, eu amo a confirmação da espiritualidade. 2 de ouros, ó, 2 de ouros, o equilíbrio. O louco, gente. Ai, tá. O louco, tô dizendo. Essa pessoa, ela quer um amor livre. Ela quer literalmente um amor livre, tá? Ela quer um amor livre. Enquanto, ó, aqui. Olha isso, gente. Para, eu vou ter que pegar essas cartas aqui. Eu sei que eu vou ter que tapar aqui de novo, porque aqui temos mais de copas, tá? Aqui, ó. Essa pessoa, ela quer um amor livre. Ela quer um amor solto, sabe? Enquanto, assim, existe aí uma certa dificuldade de resiliência, né? A carta dos enamorados caiu ali para você. É interessante aqui, ó, a carta dos enamorados aqui do tarô mitológico. Uma oferece o amor, a outra oferece o mundo e a outra oferece a espada, a guerreira. E ele aqui não sabe para quem ele vai oferecer. E aqui nós temos o As de Copas. Aqui nós temos o Dependurado, que é o enforcado. Vamos lá, vamos tirar mais 3 para poder a gente entender direitinho o que precisa ser entendido aqui. Vamos lá. 3 de paus. Gente, 3 de paus e 10 de copas. Aqui, ó. Vamos entender o relacionamento de vocês. Vamos entender o relacionamento de vocês. 10 de copas, 3 de paus. Opa! E o pajem de copas. Eu acredito que essa pessoa tá começando a... Olha, o louco e o pajem de copas. E o 6 de paus. Tem gente aqui que precisa assistir a leitura 1, tá? Assiste a 2 e assiste a 1 também. Vamos lá compreender essa leitura. Vamos compreender. Eu achei bem interessante a gente começar com louco e terminar com pajem de copas. Aqui a gente é bem isso, bem como o Osho ele começou, né? O Osho trazendo o quê? A avareza dos sentimentos, né? Então, o que traz essa pessoa? Essa pessoa, ela quer, de fato, um amor livre, ela não quer aquele amor comprometido, ela não quer. Ela quer uma pessoa que vive na dualidade dela, é uma pessoa que não quer uma vivência, ela não quer uma vivência amorosa, é uma pessoa que é uma pessoa de alma livre, sabe? É o que eu sinto aqui por conta da carta do louco com 2 de ouros, esse As de copas e aqui a carta dos enamorados costumam ser 2 pessoas, e aqui tem, ou 3 no máximo, aqui nós temos 4 figuras, né? Então, assim, isso me reforça muito que essa pessoa, ela é avarenta com os próprios sentimentos, porque ela pode ser uma pessoa extremamente leviana, tá? Então, essa pessoa, ela não quer limites, ela não quer rótulos, tá? Ela vem me reforçando isso, por quê? Porque ela tá ali, né? Numa situação totalmente, para mim, instável. É o que eu sinto aqui, a conexão dessa pessoa, tá? Entre vocês aqui. Nesse momento aqui, tá? É uma pessoa que tá num momento instável, tá? É aquilo que eu falo, né? Uma dança de desejos, né? Então, assim, existem possibilidades, mas também existe dúvidas internas. Por quê? Porque o As de Copas, ele traz muito isso, né? Então, essa pessoa, esse As de Copas me traz justamente o quê? O encantamento. Essa pessoa se sente encantada, mas não quer se aprisionar. Avarenta, entendeu? Então, trazendo esse espírito que é muito livre. Então, essa pessoa, ela não consegue transmitir esse amor, por mais que você ofereça essa taça gigante de amor aqui, essa pessoa, ela não quer, ela literalmente, ela tá ali, ela tá com uma certa aversão a se comprometer, tá?
Então é uma pessoa que eu sinto que ela tá com uma certa aversão a se comprometer. Ela não quer, ela quer ficar na liberdade dela. Eu não quero rótulos com namoro, tá? Não quero, não quero, não quero. E eu achei muito interessante essa carta aqui, porque essa carta dos enamorados, eu vou pegar aqui para vocês poderem olhar de pertinho, para vocês terem a mesma compreensão que eu tive dessa carta, né? Então aqui a gente tem o quê? Tem a espada, tem o cálice e tem o mundo, né? Então tem uma mulher oferecendo uma espada, tem uma mulher oferecendo o cálice, tem uma rainha oferecendo o mundo, né? Que reforça para mim o quê? Os conflitos, né? Que essa pessoa carrega. Então, por quê? Porque essa pessoa ela tem muitas opções, por isso que essa pessoa é livre, tá? Ela não quer, sabe? Ela tá ali. Então, para quem que eu dou agora a minha maçã? Para quem que eu vou dar a minha maçã, né? Que me lembrou agora aquele livro, né? Quem comeu o meu queijo, né? Então, essa pessoa, ela tá ou esteve, né, dividida entre a razão, a emoção e os desejos materiais. É isso que eu vejo aqui nessa carta, tá? Os desejos materiais, o desejo da liberdade, o mundo e a coroa, é tudo isso. Ou essa pessoa, ela simplesmente não quer compromisso. É alguém que tem medo de realmente de se prender no caminho errado. Então eu vejo que essa pessoa ela tá literalmente nessa energia, sabe? O que eu faço agora, né? Pela estrada fora, eu vou tão sozinha, não, pela vovozinha, né? Então aqui na segunda linha, aqui a gente tá falando sobre o relacionamento, tá? E sobre o que essa pessoa tá ouvindo, tá? E sobre o que vocês também estão ouvindo, obviamente, tá? Então, aqui na linha 2, a gente tem o quê? Tem o dependurado, tem o 3 de paus, tem o 10 de copas e tem o par de copas. E o que a gente consegue entender aqui? A gente consegue o quê? Ver transformação. O legal de tirar, assim, a primeira linha e a segunda linha é justamente isso, porque a gente começa a entender o início, tá? Entender ali você querendo se jogar na totalidade, né? E aí a gente aqui vem entendendo o seguinte, aqui a gente pode ver o quê? Transformação. Porque o dependurado, ele traz justamente isso, ele traz essa virada de consciência, uma pausa, mesmo que forçada, um momento de reflexão, que faz com que essa pessoa olhe a relação sobre um novo ângulo, tá? Podendo ter sido um afastamento, vocês podem ter se afastado silenciosamente, ou aquele chacoalhão que essa pessoa também pode ter dado, tá? Um chacoalhão espiritual, certo? Então, assim, essa pessoa se colocando numa posição de quê? De autossacrifício. Ou que aí essa pessoa começa a sentir o quê? Nossa, e agora? E agora? O que eu faço da minha vida sem você, né? Lisbela e o prisioneiro, né? E aí aqui com a gente com 3 de paus, né? Essa imagem, ela me toca bastante, gente, tá? Porque essa imagem, ela me mostra que é como se ele fosse um rei trocando a própria coroa, tá? Isso aqui pra mim traz um simbolismo de quê? De humildade, gente. Eu troco a minha coroa. Eu deixo meu ego de lado para eu ir de encontro com a verdade. Eu tô amando esse tarô porque ele tá sendo tão profundo pra mim, gente, porque vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Essa pessoa, ela baixando a guarda, ela sendo humilde, sabe? Eu tô sendo humilde, olha só. Troca comigo, eu me ajoelho perante você. Então, assim, essa pessoa que busca orientação da espiritualidade, conselho de alguém aí, orientação, eu não falo sobre conselho porque eu sou psicóloga e não gosto dessa palavra. Então, é sugestionado, mesmo eu sendo espiritualista, essa pessoa ouvindo aí, sei lá, de quem for, de um pastor, de um padre, de uma mãe. Olha só, você precisa ser o mais humilde, tu precisa baixar a guarda. Sabe por quê? Porque senão você perde tudo. Porque adianta você ficar aí sempre nesse espírito. Olha a idade que tu tens. Quando tu vai tomar juízo, rapá?
Quanto vai tomar juízo, menina? Entende? Então aqui, o que eu mais achei interessante foi justamente com esse 10 de copas aqui. Olha que interessante. 10 de copas com pajem aqui. Então aqui, por quê? Porque me fala sobre o desejo que essa pessoa agora tem. Desejo real. A realização Ai, gente, eu vou tentar falar a palavra não sai. A realização afetiva. Essa pessoa começando a se sentir que, olha, agora eu não quero mais essas opções. E me faltou luz aqui, gente. Eu vou dar pausa. Voltando, né? Eu até anotei para não perder o fim da meada aqui. Vamos lá. Então, 10 de copas me mostra que essa pessoa realmente vem numa sequência aí de alinhamento, né? Querendo realmente o desejo real, o desejo da realização afetiva, tá? E com o pajem aqui, como a gente mostrou aqui, que eu falei logo no início, né? A gente começa com a energia do louco e termina com a energia do pajem de copas, né? Mostrando que essa pessoa ela vem com um coração totalmente vulnerável, um coração novo, que fala sobre o quê? Sobre os próprios sentimentos. E essa pessoa ela tá totalmente disposta ou disposta a tentar, sabe? A tentar ficar com você, a não jogar mais os sentimentos fora, né? Vamos lá, essa carta, não jogar mais, eu não vou desperdiçar mais os meus sentimentos, pelo contrário, agora eu quero algo muito mais sólido, algo muito mais firme, sabe? Então, assim, aqui me mostra justamente o que? A jornada de alguém que começa querendo um relacionamento livre, tá? Uma pessoa que começa uma jornada, na jornada do louco. Eu não quero responsabilidade afetiva, eu quero ser avarento, eu quero ser avarenta, tá? É uma pessoa que é imaturo ou imatura afetivamente, uma pessoa que não quer dar afeto, não quer compartilhar por conta da carta da avareza e a carta do louco, tá? E conforme vai o desenrolar da situação de vocês, essa pessoa ela vai ganhando consciência de afeto emocional, tá? Então, o que pode estar trazendo aqui? Essa pessoa, vocês podem estar passando por um processo de evolução, e aqui vocês podem estar cumprindo e fechando ciclos, apesar de não ter caído a carta de fechamento de ciclo, que é muito das vezes a carta da torre, né? Então, aqui, essa situação mostra para mim o quê? Que essa pessoa, ela tá disposta, mesmo com o coração, mesmo imaturo, um pouco imaturo ainda, essa pessoa tá muito disposto a tentar. Por quê? Porque aqui também pode ser um teste da espiritualidade em relação a vocês, tá? Então aqui, claro que isso não vai ser dito para essa pessoa, ok? Porque a pessoa que, eu não sei se é propriamente aqui uma sensitiva, sei lá, uma bolorixá, não sei, enfim. Então essa pessoa, ela vem aqui com esse coração puro. Eu gostei eu gostei eu sempre gosto da segunda linha, né? Porque ela traz aqui consigo muita verdade. Então isso é muito interessante, tá? Essa pessoa vindo com mais humildade aí, tá? E disposto literalmente a se colocar. Essa pessoa, ela pode ter se colocado porque você foi se afastando, e essa pessoa hoje, ela compreende a imaturidade e compreende que você faz falta na vida dele ou na vida dela, entendeu? Vamos lá agora para o desfecho final. O que a espiritualidade traz para a gente com o desfecho final aqui? Olha, pessoal, não deixa de dar o like, de dar o hype. Vamos ver uma mensagem para vocês? Olha, a afirmação de vocês é: me liberto de pesos que impedem de alcançar meus sonhos. Me liberto de pesos que me impedem de alcançar meus sonhos. Coloquem nos comentários. Me liberto. Olha, tá bem claro para vocês, né? Me liberto do peso que me impedem
de alcançar os meus sonhos. A afirmação de vocês é essa: me liberto dos pesos que me impedem de alcançar os meus sonhos. Então, assim, às vezes a gente até gosta muito de alguém, né? Mas essa pessoa às vezes é tão avarenta com o próprio sentimento que, olha, aí você vai se afastando aos poucos, porque você vai vendo que, ó, tem tantas opções, né? Tem tantos contatinhos e eu sou só mais uma. E aí, o que adianta, né? E aí, quando você vai ver, essa pessoa chega e muda tudo. Por quê? Porque pode ter sido algo que a espiritualidade colocou no teu caminho para testar. Acontece, tá? Nós somos testados o tempo todo pela espiritualidade. E aqui é isso. Essa pessoa não vai jogar mais a jarra de amor dela fora. O que existe, a essência do amor, é onde essa pessoa começa a ressignificar todo o seu caminho, a sua jornada do louco, do aventureiro, do espírito brincalhão, enquanto essa pessoa ela vai literalmente amadurecer e vai trazer para vocês, lembrando que isso aqui é uma leitura coletiva, tá, pessoal? Então, assim, não adianta também a gente querer que isso seja validado para todos vocês, tá? Então, deixe o seu like se tá ressoando com você essa leitura, tá aparecendo com a leitura 1, tá? Vamos ver aqui o desfecho final da espiritualidade, tá? Mas eu vejo essa pessoa bem mais humilde, porque aquela carta dele ali, oferecendo a coroa dele pelas tochas, eu acho um ato de humildade. E o naipe de paus está muito ligado à espiritualidade, sabe? Olha o urso. Gente, tem gente aqui que precisa assistir a leitura 1, tá? Se você não assistiu, assiste. Tem uma mensagem, não sei qual é a mensagem. Ó, a carta. Aqui alguns de vocês podem estar também sem comunicação, tá? Ó, tempestade, medo de situações mal entendidas, sabe? Por que você saiu assim? Por que você sumiu? Entende? Por quê? Olha, eu vejo essa pessoa, aqui o desfecho final que a espiritualidade fala pra mim é essa pessoa futuramente procurando vocês, obviamente, tá? Com muito medo, tá? Com muito medo, mas com o coração disposto a tentar a conexão de alma aqui. Pra vocês pode ser alma gêmea, chama gêmea, mas é uma conexão, tá? E essa pessoa, ela procura, literalmente, ela procura vocês, tá? Com a guarda baixa. Por que você se afastou, sabe? O que aconteceu? Aqui eu vejo que vocês foram recuando, ou vocês também se afastaram porque essa pessoa não sabia muito bem sobre as emoções, né? A gente também fala sobre as emoções aqui, sabe? Então, uma pessoa que muitas das vezes não sabia se comunicar, sabe? Ou deixava as coisas tipo no ar, marcava com você e não aparecia. Então, isso foi fazendo com que vocês casa 11, casa de aquário, casa de projetos futuros, né? Casa 6, a casa de virgem, que fala muito sobre o campo emocional, sobre saúde, principalmente afetiva, porque está debaixo do coração. Então, assim, eu vejo que vocês foram desanimando aqui, sabe? E aí marcava com você e não ia, isso trazendo para vocês o que? Ansiedade, trazendo gatilhos emocionais. E eu vejo que essa pessoa não tinha, de fato, nenhum pingo de responsabilidade afetiva para com você. E aqui, ó, essa pessoa agora, quem agora tá se roendo aqui agora, é essa pessoa. Por quê? Porque agora essa pessoa, ela quer um compromisso sério com você e ela vai te propor esse compromisso sério. E é aquilo que eu falei, né? Isso também pode ter sido um teste espiritual, tanto para você quanto para a sua contraparte, tá? Isso pode ter sido um teste espiritual para ver se essa pessoa evoluía e para ver se também vocês dois evoluindo juntos, né? Evoluindo no campo afetivo. Então aqui, muito bonita essa carta aqui. Eu amo quando sai isso aqui, ó, tá? Amo essa combinação. Essa combinação para mim é muito linda. Por quê? Porque essa pessoa, vocês têm um contrato espiritual. Vocês têm um contrato de alma, vocês têm um contrato, né, para resolver alguma coisa aqui. Tem um contrato espiritual entre vocês. Então aqui é para vocês evoluírem juntos no campo afetivo, tá?
Então, assim, eu vejo que vocês saíram, para alguns aqui, para a grande maioria, vocês saíram definindo a vida dessa vida dessa pessoa. E agora essa pessoa, ela vem atrás de você, mas essa pessoa tá um pouco ressabiada, com um pouco de medo de chegar e não sabe muito bem o que falar. E agora, né, Lisbela, eu prisioneiro, o que eu faço da minha vida sem você? Antes eu não te dei valor, eu era avarenta com os meus sentimentos, eu joguei tudo fora. Eu jogava tudo no lixo, eu não queria responsabilidade. E agora? E agora essa pessoa vem aí, ó, tendo que segurar a onda e mostrar. Agora, ó, agora eu tô aqui. Agora eu tô humilde, né? Vamos lá, lembra do rei lá oferecendo a coroa. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Gente, saiu 12, 12, né? É aquilo. Eu tô com fome. Eu tô fazendo leitura, mas eu tô com fome, gente. Literalmente. Tá com fome também? Fala pra mim, da onde você assiste aí o Tarô Jornada de Vida? Tá gostando da energia do canal? Gente, a leitura é séria, mas às vezes quando eu saio com esses trocadilhos assim, tá? Qual é a afirmação de vocês? Esqueceram? Vou falar de novo. Me liberto de pesos que me impedem de alcançar meus sonhos. Me liberto de pesos que me impedem de alcançar os meus sonhos. Por isso que vocês saíram aí pela tangente da vida dessa pessoa. Porque você entendeu que essa pessoa estava sendo um peso para você e que você não iria conseguir ser realizada. Muitas das vezes a gente precisa sair para poder recomeçar, né? Para as pessoas darem valor para gente, né? Vamos lá. RRAMWCFPX. Pode fazer um pix pro canal e ajudar, tá? PXLTJI, tá? Bom, são iniciais de nome, sobrenome, apelido, bairro, município, estado ou outro país, tá ok, pessoal? Não esqueça de dar o like, não esqueça de dar o hype. Quem quiser ajudar o canal, ajuda aí, ó, tem um coração, contribui aí financeiramente, tá? Contribui aí com o canal ou contribui com hype, vocês que decidem, tá bom? Vamos lá. Vamos ver o que mais sai aqui. A espiritualidade é incrível, né? Ela é fantástica. Eu já vi que caiu uma ali, uma no 4. Ela começa e ela continua ali enfatizando. Essa pessoa é avarenta com os sentimentos. É uma pessoa avarenta com os sentimentos. Gente, caiu praticamente os mesmos signos. Só que foram 3 signos agora de Áries. Signo de Áries. Signo de Leão, signo de Sagitário, tá? Esses 3 signos, esses 3 elementos, eles são de fogo. Aí a gente tem água, nós temos Escorpião, signo de Capricórnio e signo de Aquário, ok? Então, são aqui solar, lunar, ascendente, Vênus ou Mercúrio de vocês, ok, pessoal? De vocês ou da contraparte de vocês, tá bom? Então, aqui é isso, tá? E eu vou parar por aqui, eu não vou fazer a terceira leitura, porque a espiritualidade falou, olha, não é para ter a terceira, tá? Quem escolheu a terceira leitura, vocês já têm a referência aí do que precisa, vocês escolhem aí a primeira ou a segunda, tá ok? Então, é isso que a espiritualidade traz para vocês, tá? E fiquem todos com a Papai do Céu. E não esqueçam de colocar a afirmação e deixar as iniciais do nome de vocês aí para as nossas orações. Nós não vamos ter a terceira leitura. Apesar de que eu tô me cavucando aqui para fazer a terceira leitura. Mas não vou fazer. A espiritualidade disse para não fazer, eu não vou desobedecer. Eu coloquei 3, mas eu não sei qual é o motivo do 3. Enfim, vai ficar nessas duas. Beijo, Luiz, e até o nosso próximo encontro.